Quantos estão felizes, irmãos, nessa noite? Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Hoje, culto de Santa Ceia. Quero dizer que é uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. E o meu objetivo nessa noite é que você compreenda o sacrifício de Jesus na cruz. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao versículo 41. Vou esperar os irmãos para que a gente possa acompanhar junto essa leitura, amém? Está escrito na palavra de Deus: seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Quero usar como tema nessa noite: Jesus, o amor de Deus encarnado. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, Pai, culto de Santa Ceia, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, e te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, me conduz, Senhor, até o Calvário, Deus, e me faz, Senhor, passar essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, que eu não fale aquilo que eu quero ouvir, mas que eu fale aquilo que o Espírito Santo me inspira nessa noite. Também eu quero repreender em nome de Jesus todo pensamento contrário, toda distração, tudo aquilo que porventura possa, Senhor, tirar a atenção da Tua igreja. Desde já eu te agradeço, crendo, Pai, que o Senhor está no meio de nós e falará aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, dando glórias a Deus. Irmãos, compreender a seriedade da Santa Ceia é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos aqui apenas para comer um pão e tomar um vinho. Não. Esses são os elementos que foram nos dados, mas representam o corpo e o sangue de Cristo. Hoje é uma noite que nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Paulo diz em sua carta aos Coríntios, para aquelas pessoas que negligenciam, que tomam a ceia de qualquer forma, ele diz: aquele que toma do vinho e do pão indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, é algo muito sério. Muitas pessoas têm o direito de ceiar, mas muitas vezes elas não estão aptas para ceiar.
E por que elas ceiam? Para que as pessoas ao seu redor não percebam que elas não estão ceando. Ou seja, muitas vezes a gente quer agradar as pessoas, mas não estamos agradando a Deus. E a primeira pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: você está preparado para ceiar nesta mesa daqui a pouco? Você se preparou nesse dia de domingo para ceiar? Ou será que apenas você veio para comer um pão e tomar um suco de uva? É tempo, irmãos, da gente refletir. E o meu propósito é que você, em primeiro lugar, compreenda o que Jesus sofreu naquela cruz. Porque se você compreender o que Jesus sofreu na cruz, com certeza você nunca mais vai ceiar de qualquer maneira. E eu quero te convidar agora para entrar comigo no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, lugar no qual Jesus estava lá e orou. Por 3 vezes, irmãos, ele orou. Ele estava angustiado. Ele estava em seu esgotamento físico no limite, a ponto de suar sangue. E nas 3 vezes que Jesus termina de orar, ele vai ter com os discípulos. E como eles estavam? Dormindo. Isso mostrava a solidão que Jesus passaria na cruz do Calvário. Ele estava sofrendo. Ele estava sangrando. O pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros do Filho de Deus. Aquele, irmãos, que desceu do céu, que não tinha pecado, que não tinha culpa, desceu do céu para morrer por mim e para morrer por você. E Jesus está no seu maior esgotamento. Naquele momento o diabo já tinha conquistado o coração de Judas, que já estava vendendo Jesus por moedas de prata. Quando Jesus termina de orar, lá vem aqueles soldados. Judas se apresenta a Jesus e lhe dá um beijo. Jesus chama ele de amigo, aleluia. E era este amigo que comia com Jesus, que ceava com Jesus, que via os milagres que Jesus fazia, que estava traindo ele, aleluia. Mas você vai perceber, irmãos, que em nenhum momento, Jesus quis revidar, não. Ele se entregou por nós, aleluia. Tudo isso já fazia parte do propósito de Deus, aleluia. Com o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Isso gerou a morte espiritual do homem. Mas veio o segundo Adão, Jesus Cristo, aleluia, para cumprir toda a lei e para nos dar direito à vida eterna, glória a Deus. Esse homem estava, irmão, sendo levado a Pilatos. Pilatos observou, ele percebeu que Jesus não tinha culpa, irmãos. As mesmas pessoas que falavam Hosana nas alturas, eram as mesmas pessoas que diziam agora: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pega e lava suas mãos. E Jesus é condenado à morte de cruz. Mas antes dessa morte, primeiro, ele passaria pela flagelação. E
a flagelação, irmãos, era terrível. O chicote que foi usado para golpear o Filho de Deus, ele era de couro e tinha 3 tiras. Não bastasse essas 3 tiras, ele tinha ossos ainda em sua volta. As primeiras chibatadas, irmãos, criavam bolhas por dentro da pele de Jesus. E na medida que Jesus era afligido por esses ataques, as bolhas estouravam e a carne dele estava em carne viva. Mas a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, foi entregue ao matadouro, irmãos. Ele está apanhando, ele está sendo flagelado, mas ele está calado. O Filho de Deus está sendo entregue e se fazendo pecado por nós. Quanto mais os soldados batiam, mais o corpo de Jesus ficava debilitado. Jesus estava sofrendo, irmãos. Quando terminaram de espancá-lo, colocaram ele próximo, sentado, e colocaram sobre ele uma capa. Depois da capa colocaram uma coroa de espinhos, irmãos. Em vez do cetro de rei, lhe deram um caniço, e com esse caniço batiam em sua cabeça. E os espinhos entravam na cabeça de Jesus. O sangue ensopava o seu rosto. Ele está desidratado. Ele está fraco. E eles não param de zombar do Filho de Deus. Em vez do beijo que era dado ao rei, eles cuspiram no Filho de Deus. Quando acaba a flagelação, é colocado sobre os seus ombros um patíbulo de horror, um patíbulo maldito, a parte horizontal da cruz, que pesava entre 13 e 18 quilos. Colocaram sobre os seus ombros. E naquele momento ele iria percorrer a via dolorosa. Naquele instante se cumpria a profecia que dizia: por suas pisaduras nós somos sarados. E Jesus está caminhando. Eles não param de bater no Filho de Deus. Jesus cai. E eles pegam Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. E ele ajuda o Filho de Deus a carregar a cruz. Quando chega no momento da crucificação, irmãos, furam suas mãos e os seus pés. E ele é colocado diante de 2 criminosos na cruz. Uma à sua mão direita, uma à sua mão esquerda. Representando ali a humanidade diante do Filho de Deus. De um lado, aquele que se arrependeu no momento da sua morte. Do outro, aquele que endureceu o coração. E é isso que vai acontecer. Muitos vão abraçar o Evangelho, mas muitos, quando o sofrimento vier, vai endurecer o coração para o Filho de Deus. E Jesus está lá. Ele está lá, irmãos, e de meio-dia até 3 horas da tarde, o céu está em trevas, porque o Filho do Homem está prestes a morrer. A criação de Deus chora, irmãos. Toda a criação de Deus. E quando chega às 3 horas, Jesus olha para o Pai, para o seu Pai,
E quando ele olha, Deus está de costas para ele. Ele está sozinho no momento mais difícil. Mas ele foi até o fim. Ele entrega o seu espírito, irmãos. E naquele momento ali, o véu se rasga de cima a baixo. E isso simbolizava que agora a gente estava sendo reconciliado com Deus. Que agora a gente tem livre acesso para falar com o Pai. Que agora a salvação está posta a toda a humanidade. Glória a Deus. Porque aquele que viveu uma vida sem pecado, cumpriu toda a lei, cumpriu todos os mandamentos e padeceu para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Que valor você tem dado à sua salvação? A sua salvação, irmãos, ela é muito preciosa. Preço de cruz, sangue. Todo o sangue de Jesus foi corrido, irmãos, daquele madeiro. Por isso nós não podemos desprezar o que Jesus fez. Quando a gente, irmão, ceia, ou vem o culto de ceia, como se fosse qualquer outro culto, está tudo errado, irmão. E eu não estou querendo dizer aqui que é apenas desse culto, não. Deveria ser algo contínuo na nossa vida. Mas o culto de ceia é um memorial. É trazer à memória o que Jesus fez por nós. Porque nós não somos salvos por méritos. Eu não sou salvo porque eu prego. Eu não sou salvo porque eu venho para a igreja, não. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo. E esses méritos me dão a oportunidade de eu obter a salvação. Mas essa salvação, que teve um preço de cruz, ela nos dá direitos, mas também nos traz deveres. Será que a gente está querendo obedecer os deveres? Será que a gente está querendo abandonar o pecado, fugir da aparência dele? Será que nós estamos querendo buscar ao Senhor enquanto nós temos a oportunidade de achá-lo? Ou será que a gente está vindo mais um culto e nada está mudando na nossa vida? Porque se nada está mudando, irmãos, você ainda não conheceu a Deus. Eu sei que a caminhada cristã é um processo. O processo de santificação acontece na nossa vida. E não é do dia para a noite, não é, eu sei. Mas, se eu ainda não vivi uma experiência com Deus, se eu não tenho um amor pela palavra, se eu não me deleito nela, se não me dói o que Jesus fez por mim, então algo está errado comigo. E eu preciso imediatamente descer. Sabe o que quebranta, irmãos, os corações? Não é o pastor, não é o pregador, não é o levita, não. O que vai trazer o meu coração quebrantamento é a minha busca diária com Deus. Eu não posso querer esperar do culto aquilo que eu não estou fazendo em casa. Eu não posso querer cobrar do pastor se nem eu estou fazendo nada para mudar a situação. Se eu não me relaciono com Deus, automaticamente eu vou estar frio na fé. Eu não vou ter profundidade no meu relacionamento com Ele. Mas a partir do momento que eu entendo o que Jesus fez por mim, me amou de tal maneira, Deus me amou, enviando o seu Filho. Quando eu entendo o sacrifício dele, o sofrimento, o flagelo, e o que ele teve que suportar, isso começa a trazer luz à minha mente. E eu começo a reconhecer e entender quão miserável eu sou. E quão pecador eu sou. E quanto eu preciso da sua misericórdia sobre a minha vida, irmãos.
Você tem se deleitado em Deus? É na oração o seu prazer? Porque se não for, precisa ser. É na oração que a gente vence batalhas. É na oração que Deus muda o quadro. É na oração que os cativeiros são rompidos. Mas a falta de oração provoca e produz crentes apáticos, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem entusiasmo com as coisas de Deus. Em um culto como esse, irmãos, a gente deveria não querer receber, mas se doar para Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Tudo é dele, por Ele são todas as coisas, aleluia. E Ele está aqui nessa noite, glória a Deus. Jesus caminha sobre a igreja. E para cada um de nós, Jesus tem um diagnóstico. Ele nos conhece. E Ele sabe, irmãos, aonde nós precisamos melhorar. Se a gente não melhorar o nosso relacionamento com Deus, as demais áreas da nossa vida nunca terão sucesso. Você vai viver insatisfeito o resto dos seus dias. Porque na realidade, nada temos, nada é nosso. E esse tempo é passageiro. Que é o que Deus preparou para nós, está já lá, nos esperando. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem. Como está a sua alma hoje, nesse culto de Santa Ceia? Como estão as suas vestes? Estão alvas como a lã? Ou vermelhas? Jesus entrega o seu Espírito. E Ele ainda passa um período de 40 dias na terra. Só que Ele não estava ainda com um corpo glorificado. Ele estava com um corpo ressuscitado. De modo que Ele poderia aparecer em qualquer lugar. E Ele passa esse período de 40 dias. Ele vê Maria Madalena. E já no seu último dia na terra, Ele fala com a grande comissão. Ele fala com os discípulos. E Ele diz: enquanto vocês estiverem por este mundo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é uma ordenança de Deus para nós. Quando eles começam a ver Jesus subindo aí os céus, eles ficam atônitos, irmãos. Eles ficam maravilhados, porque agora Jesus, o Filho de Deus, ia passar pelo processo da glorificação. Ele ia para o Pai. Mas esse Jesus que estava subindo, irá voltar. Ele foi, mas Ele está voltando. Eu disse que Jesus está voltando, aleluia. E a Bíblia diz que Ele vem no abrir e fechar de olhos. Assim como um ladrão que vai roubar uma casa que não avisa, assim será a vida do Filho do Homem. Não vai dar tempo de se preparar. Não vai dar tempo de estar se preparando. É tempo de você sair de cima do muro. E eu tenho convicção no que eu estou dizendo aqui. Eu sei que essa palavra não é para todos, mas Deus manda dizer: saia de cima do muro, aleluia. Porque ai de ti se ficar em cima do muro quando Ele vier. Ou a gente é luz, ou a gente é trevas.
mas um meio termo nós não podemos ser. Irmãos, e às vezes tem gente que ainda diz assim: será que Deus me ama? A gente passa por uma tribulação e às vezes fala isso na mente, no coração: será que Deus me ama? Você tem noção do que aconteceria se Jesus não viesse à terra? Nós passaríamos pela segunda morte e seríamos condenados eternamente. Eternamente. Assim como quando Noé fechou a arca, ele fechou por dentro, Deus fechou por fora. As pessoas estavam ali gritando: eu creio. Noé, abre-nos a porta. Ainda que ele quisesse abrir, porque ele era humano, Deus tinha fechado por fora. Não dá tempo mais de brincar de ser crente. Não dá tempo mais de cochear em dois pensamentos. Muitas pessoas hoje estão desprezando o Evangelho. Muitos estão zombando do Evangelho. Podem zombar. Mas chegará o dia que será tarde demais. Se possível, irmãos, quando eu acabar esse culto, reflita. Reflita na sua vida. Reflita e pergunte a Deus: Senhor, eu estou vivendo realmente o Evangelho? Eu estou sendo um servo mesmo do seu, Senhor? Reflita, irmãos. Toda vida precisa ser refletida. Uma vida que não tem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Reflita. É melhor você chorar agora do que sofrer lá na frente. Vamos ficar de pé? O pastor vai servir a ceia, mas antes eu queria só orar, uma oração rápida. E nessa oração eu queria que você colocasse a sua memória, o que está te atrapalhando, o que está te impedindo de prosseguir como Deus quer. Amém? Vamos orar. Se eu quero te glorificar nessa noite, eu quero te agradecer por mais um culto de Santa Ceia, Senhor. Daqui a instantes nós vamos cear. E eu sei, Senhor, que o Senhor requer muito mais de nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. E tira tudo aquilo que não te agrada da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a chegar do outro lado, Senhor. Porque nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para nos sustentar até o fim. Desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Ele é digno. Eu agradeço a oportunidade.